Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui para falar sobre um tema bastante interessante aí, bastante importante para todos que estão associados à gestão organizacional, que é a materialidade e cenários de riscos estratégicos e operacionais em ESG, meio ambiente, social e governança, né? Um tema bastante atual aí que nos afeta e que gera muitas oportunidades e também dúvidas, né, a respeito de como tratar desses temas, né? Eu sou Flávio Oliveira, sou sócio e diretor da PM Análise. Estou aqui com o Richard Chan, né, que também é sócio e diretor da PM Análises. A PM Análise é uma empresa de consultoria em sistemas de gestão. Nós ajudamos outras organizações a manterem, melhorarem, implementarem sistemas de gestão através de auditorias, treinamentos, consultoria, ah, ferramentas de gestão, né, através de um portal eletrônico, por exemplo, mapeamento de risco, atendimento à legislação, quer dizer, a gente auxilia outras empresas que buscam tornarem os seus sistemas de gestão mais robustos, mais confiáveis e que gerem informações para a tomada de decisão de uma maneira mais clara e transparente. E hoje, né, como mencionamos, estamos aqui para falar sobre ESG, né, e sobre especificamente os temas de materialidade e gestão de risco, explicar um pouquinho o que, que isso quer dizer, como é que esses conceitos se conectam, e também trazer para vocês um pouco de provocação, um pouco de curiosidade, né, levá-los aí a procurar mais informações a respeito desse tema. É claro que na uma hora aqui em que nós passaremos juntos, é improvável que a gente esgote os assuntos relacionados a esse tema específico, então é claro que, né, a gente vai dar aqui alguns caminhos pelos quais vocês podem seguir para saber mais e implementar isso na sua organização, nos seus clientes, na sua vida como um todo. É isso aí, Chan. Vamos que vamos? Vamos. Antes de qualquer coisa, né, antes de falar sobre ESG, a gente traz aqui alguns exemplos e alguns cenários que a gente gostaria de destacar como um motivador, digamos assim, para a adoção e o tratamento desse tema de uma maneira adequada, né? A gente buscou aqui juntos, trouxemos uma seleção de alguns grandes eventos, num passado não tão distante assim, né? Algo em torno aí de 40 anos aproximadamente, de grandes eventos relacionados ao meio ambiente que eh, representaram para as organizações que estavam envolvidas ou um grande dano financeiro, reputacional, né? Ou provocaram a extinção da empresa, né? A interrupção das suas atividades, com certeza, e também afetaram diversas partes interessadas nos resultados dessa organização. Tem algumas coisas assim que não são da minha época, né, Xan? Talvez Ah, você. pode falar, sem dúvida. E fazendo uma analogia, né, da questão mundial, cenário mundial e cenário Brasil, né? A Bhopal era uma planta da Union Carbide, né? O nome pode ser citado aqui porque é de domínio público, Com certeza. né? Foi noticiado no mundo todo. Dizem as más línguas, né, que a planta de Cubatão da Union Carbide que existe aqui foi vendida para poder pagar Ah, como indenização, parte da indenização, uhum, às vítimas lá de Bhopal, na Índia. Um uhum, exemplo bastante interessante. sim. Você falou em valores financeiros e reputacionais. Se a gente pegar o caso do Exxon Valdez em Não. 89, Uhum, foram 5 bilhões de dólares, né, empreendidos na recuperação, uhum, né, uhum. daquilo que foi a contaminação lá no Alasca, né? Fora as multas, né? Então, Até hoje as imagens que você procura na internet assim de pássaros sendo, então, né, a fauna marinha ali sendo resgatada com óleo e tal, é tudo sem falar dessa época, né? na questão de que isso provocou um marco tecnológico, né? Uhum. Porque a partir desse evento, os superpetroleiros passaram a ser construídos, né, com duplo casco. Ah, certo. Olha só. É. E Chernobyl, né? Veio até aquela questão de estão trazendo leite em pó da Europa, Uhum. né? Que, né, Pode tomou ainda, que tomou radiação lá de Chernobyl. Ah, não, aqui não entra. Não, quer dizer, entende? um negócio que aconteceu aí 38 anos atrás ainda com Exatamente. repercussão. 2001, né? Tá falando de Uhum, 2000, mas 2001, né? uhum,
a gente está vendo ali Baía da Guanabara. Uhum. Quem não lembra da P-36, né? Uhum. A Petrobras, né? Uhum. 21 de março, 21 de março de 2001, explodiu e afundou, né? Se não me engano, 11 vidas, né? Se perderam naquele evento, né? Uhum. Então, Foi inclusive a partir daí que se criou a lei do óleo, né? Que é a partir da qual tem, né? O é, plano de emergência. plano de emergência, Então, as resoluções o Golfo do comuns. México tem até filme, né? O Deep Horizon, Deepwater Horizon, né? Uhum. Tem até filme, né? E os demais eventos são bem conhecidos. Até o brasileiro, o Fukushima é mais recente, Uhum. lá no Japão. Recentemente estão falando em reativação de uma Sim, das maiores usinas no Japão, sim, né? sim. E isso já está causando uma preocupação enorme, Uhum. né? O noticiário recente Uhum. mostra isso. Uhum. E os casos brasileiros, né? Infelizmente são os dois casos de maior evento ambiental, Uhum. né? E o maior evento ocupacional, né? Sim, com respectivamente, certeza. Mariana e Brumadinho. E todos eles relacionados a grandes empresas que têm estrutura, né? Que têm grandes investimentos em controle, né? Todos os casos públicos, por isso a gente menciona aqui, né? Então não tem nenhum problema, mas são casos em que as temáticas relacionadas ao ISD, né, afetaram diretamente o. E veja que interessante, quando eu citei o exemplo do Edson Valdez, que foi um marco tecnológico, Uhum. os eventos de Mariana e Brumadinho levaram ao marco tecnológico. Uhum. Ó, A tecnologia de construção das não barragens. pode mais ter barragem Uhum. a jusante. Né? Exato, exato, Não pode ter mais. exato. Isso gera legislação, né? Mudança de tratamento. Gera mudança de fiscalização, então grandes estruturas foram criadas, né, para acompanhar isso. No Brasil, no caso das barragens, né, criou-se, antes era o DNPM, A né, ANN, né? e agora virou a Agência Nacional de Mineração, na tentativa aí de melhorar a fiscalização a respeito dessas questões, né. Mas, né, mais uma vez, né, sim, temas que afetam diretamente as organizações, a sua reputação, a sua geração de valor, né, o crédito que elas têm em relação às diversas partes interessadas. E isso também acontece quando a gente olha para as outras letras do ISD. Aliás, é uma das coisas a gente desmistificar, né? Quando você pensa em ISD, normalmente a gente pensa no E, né? É meio que tradicional, assim, né? E, na verdade, não, né? Por exemplo, também há grandes casos, obviamente, todos sabem disso, né? Relacionados à questão de governança. Uhum. A gente vai falar de governança, né, Uhum. mas período social que a Uhum. gente vai falar em seguida, né? Uhum. E independente das letras, né? Uhum. Tem gente que pensa em sopa de letrinhas, não é bem isso, né? Uhum. A gente vê que essas tendências, né, de governança, de preocupações ambientais e preocupação social, isso já vem de há muito tempo, né? Com certeza. E outra, né, se a gente olhar para as estruturas de governança, ele fala, por exemplo, qual é a função da empresa? A função da empresa também é uma função social. Sim. Né? Isso está estabelecido no código, né, de boas práticas de governança. E a gente está vendo alguns exemplos aqui, né, selecionados por você, Flávio. Uhum. Na verdade, basta dizer que, de novo, né, se a gente pensar no caso brasileiro, nós temos eventos anteriores ao ano 2000, né? Com certeza. Se a gente pensar na década de 80, crimes do colarinho branco, se a gente pensar em pontos que colocaram governos, né, na parede. Então, por exemplo, no caso brasileiro, nós tivemos aí em 94, 95, a questão levantada do sistema de vigilância da Amazônia, o CIVAM, né? Quando se verificou, isso aqui parece uma licitação, né? Não tão como lícita, né? Idônea. Idônea, pode falar o nome da empresa, porque isso é de domínio público também, a Highcam, né? Que é a empresa americana que ganhou, foi colocado, né, sob júdice, né? Quanto à condição de que ela teria, né, ganho aquela licitação, né, de modo... De maneira nenhuma, essa lista aqui é exaustiva, né? Tem muitos outros casos dentro e fora do Brasil,
no Brasil, se fala que a corrupção acontece desde as Então, caravelas, né? se a gente pensar no caso da Volkswagen, né, Uhum, com relação à questão lá do diesel, né, emissões, né, sim, aí de novo, um viés de meio ambiente ambiental, com governança, sim. porque alguém descobriu, né, alguém deu com a língua. Se não me engano, foi na universidade Hum, que o pessoal estava pesquisando e fez uma denúncia de que a Volkswagen tinha modificado, né, um chip e o chip era inteligente. Quando se plugava, né, para ensaio de emissões, ele entendia que era que era um o teste. teste, então ele tinha que regular para o motor para emitir dentro dos padrões admissíveis. Isso deu um que para e eu estou citando o nome Volkswagen, que tem até documentário Também disso é público. disponível, vocês podem olhar, é público, Uhum, mas isso aconteceu com Toyota, aconteceu com Mitsubishi, sim. né, com todas as montadoras. Então, a Volkswagen foi o bode expiatório, Uhum, porque foi o caso mais notório. sim, sim. Mas então a gente está vendo casos públicos, né, Uhum. casos de empresas privadas, podem envolver governos, né? Então, mais uma vez, né, o tratamento de temáticas aqui que foram talvez gerenciadas de maneira descuidada ou de maneira deliberadamente errada, e que tiveram implicações, né? Só um detalhe, né? Hum, Aquele primeiro caso que está lá como Enron, né, uma uhum, empresa do ramo de energia, né? uhum, A Enron, o diretor, os diretores foram presos efetivamente sim, dessa empresa, dessa sim. organização. E não foram sozinhos, né? Uma empresa de nome centenário, posso citar o nome aqui, Uhum, a Arthur Andersen, uhum, né, foi junto. sim. Da noite para o dia, esse nome centenário deixou de existir, Desapareceu. desapareceu. Né? Uhum, E, de novo, vem aquela imagem, tem a questão reputacional que a gente vai comentar daqui a sim, pouquinho, sim. mas os profissionais que compunham o corpo, né, técnico dessa empresa iam bater nas concorrentes, né, o Big Four lá, Uhum. que você, dado não, nem pensar, isso aqui você não vê não. É, passou a carregar um carimbo, né, cara? Uma mancha. Depois a empresa renasceu das cinzas, mas sob outro nome, né? Uhum. Accenture. Né? Não é diferente das empreiteiras envolvidas em casos de corrupção aqui no Brasil e que também a gente ouve falar de muitos profissionais que passaram a tirar do currículo o tempo em que eles passaram, né? O cara às vezes era da área de manutenção, né? Da Não tem área de nada a ver. almoxarifado, não tinha nada a ver, mas aparecia ali o nome das empresas, eles sofriam No próximo. discriminação posterior, né? Então, quer dizer, a imagem fica manchada, a reputação fica manchada por muitos e muitos anos. E para completar a sopa de letrinhas, né? Dentro das implicações sociais, também existem na história vários exemplos ah, de situações em que a preocupação ou que os impactos sociais foram negativos e em que os negócios também foram afetados por conta disso, né? Estamos falando ali de, né, trabalho forçado em indústria têxtil. Aí são em muitos casos a gente não coloca os nomes das empresas, porque, é claro, você entra na internet, você vai encontrar exemplos de cada um deles, né? Mas cria-se meio que uma tradução. Então, a indústria têxtil, né? Ela carrega. Às vezes não é nem têxtil, né? É, Tem nome que eu posso claro, citar aqui, tem. porque é de domínio Aham, público, né? aham, É, de novo, né? Lá, né? Na década de 90, aliás, fazendo um parênteses aqui, uhum, a questão da responsabilidade social não é tão moderna assim. Né? sim, Ela vem da década de 50, do pós-guerra, né? Com toda uma nova industrialização no mundo todo, mas notadamente ganhou projeção, né? 70, 80 e nos uhum, anos 90. Aqui ok, no Brasil mesmo a gente teve nos anos 80, 90 a iniciativa, uhum, né, por um grupo lá do Rio Grande do Sul, uhum, né? E depois um instituto, né, o Instituto Ethos, né, uhum, apareceu, né, nessa década e que, né, alavancou bastante essa questão da responsabilidade social. E um ponto importante, já que a gente está fechando com a responsabilidade social, uhum. é que hoje, né, a gente falou em letras, em sopa de letras, né, a gente vê que, na verdade, existe uma tendência do mundo todo em caminhar para uma coisa que está sendo chamada de capitalismo Ah, consciente. perfeito, Né? perfeito. Então, acho que esse é o contexto Fecha essa. geral.
E voltando ao nome que eu estou devendo, todo mundo está Tá todo mundo curioso, esperando, quem que né? é a Qual é o empresa? nome e tal. Na verdade, no advento, né, do surgimento das normas de responsabilidade social, a SA 8000 é uma Uhum, delas, a internacional, uhum, isso veio por conta, né, de que grandes organizações estão fazendo uso da mão de obra barata, né, uhum, uhum, para se valer de um lucro, né? E a Nike, empresa de material esportivo, né, uhum, estava arrolada nesse conjunto, né? uhum, Inclusive, o pessoal até é, antigamente era um motivo de orgulho, né? Escrever isso no produto, né? uhum. Na embalagem do produto. Hoje nem tanto, né? É. Feito à mão. Feito à É, mão. é. Antigamente era um motivo de orgulho. Isso já desperta feito a mão, opa. Peraí. Mãos de quem? Por quem, né? Mãos de quem? Mãozinhas? Então, é Às complicado. vezes são Né? mãozinhas. E se o pessoal pesquisar na Não, internet? claro, e mais uma vez, né, assim, a ideia aqui é a gente, né, é ilustrar isso como você disse, né, é uma coisa muito antiga, assim como o ESG, né, a gente já chamava isso de SGI, já falava de certificações em normas muito antes dessa sigla aparecer. Vai se, claro, né, vai se aprofundando a preocupação, vai se entendendo melhor os impactos que isso tem, mais do que, ou tanto quanto na sociedade, mas também nos negócios, né? Então isso também é um ponto de vista a ser levado em conta, né, de que as empresas elas têm os seus propósitos e têm as suas razões de existir e é claro que elas precisam produzir. O que a preocupação com o ISD traz é justamente você produzir não a qualquer preço ou não de qualquer forma. E nesse. Oi, fala. Um outro ponto, desculpa, Hum, Flávio, né? Fica à vontade. Porque a gente fala em responsabilidade social, Hum, muitas vezes a maior parte pensa em uma responsabilidade social no ambiente da empresa, hum, né? hum. Ok, Também é. esse grupo mas hoje em dia, falando no capitalismo consciente, né, Aham. a responsabilidade social ela expandiu e ela está progredindo para Sim, sim. outras partes interessadas externas à É organização. legal isso, né? Responsabilidade social envolve salário, né? Envolve horário de trabalho, envolve descanso remunerado, envolve segurança do trabalho, saúde, mas também envolve comunidades, né? Economia local, quer dizer, tem uma visão bastante ampla e que o capitalismo consciente me parece ser algo que resume isso de uma maneira mais eloquente, assim, né? Ele explica melhor aquilo que a gente quer dizer quando fala em preocupações de ESG. E pensando nisso, né, assim, o mercado como um todo acaba valorizando, né, as preocupações, valorizando o tratamento dessas preocupações que as organizações precisam ter. É, Existe no âmbito da BNT, né, uma prática recomendada 2030, né, 2030, de outra maneira, fica mais fácil até da gente entender o motivo dela existir, né, que é uma estruturação de indicadores, né, a estruturação de uma transparência relacionada às iniciativas que as organizações têm no âmbito do tratamento da temática ESG. Né? E essa norma, não uma norma, né, essa prática recomendável, mais uma vez, ela não é obrigatória por ninguém, ela passa a ser também valorizada pelos investidores, pelos participantes do mercado de capitais e mercado consumidor, inclusive, como uma maneira de estruturar essa demonstração da preocupação que as organizações têm com esses temas. Ela, por exemplo, traz uma lista uma sugestão de indicadores que podem ser utilizados para demonstrar o atendimento a cada uma dessas dimensões, digamos assim, do ISD. Ela traz um alinhamento com outras normas importantes relacionadas à compliance em governança, que é, por exemplo, o COSO, né? Ela traz a estrutura de mapeamento de risco baseada ou alinhada com o que o COSO traz, também está alinhada com a ISO 31000, que é a norma de gestão de riscos. Ela também traz como modelo para estabelecimento dos controles o modelo das 3 linhas de defesa lá do Instituto dos Auditores Internos, né, que passou a ser uma referência também para
para né, essa questão de governança e compliance e tudo mais, né? E ela também está alinhada, né, ela é um desdobramento, ela traz a menção e, portanto, recomendação de que a empresa adote alguns desses temas, né, que são os ODS, né, os famosos 17 ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nesse sentido, a PR 2030, ela aliás, é uma iniciativa pioneira, né? Não tem outra norma, eu não conheço, que Não. tenha toda essa estrutura abrangente para o ISD no mundo, né? E que acabou se tornando no Brasil muito tradicional. As empresas listadas em bolsa, que fazem parte aí dos comitês de desenvolvimento sustentável, né? Elas, ao publicar os seus relatórios de sustentabilidade, elas seguem a orientação da PR 2030. Perfeito. Né? Até porque é um manual, né, que Uhum. mostra, né, os elementos fundamentais a serem considerados, né, sem chegar no detalhe do como, né, mas Exato, ele, ó, não deixe de olhar isso, não exato. deixe de olhar isso. Exato. Então, assim, né, talvez seja o prenúncio de uma norma que um dia exista, né? É a referência que hoje é mais ampla nesse sentido, e ela é ampla no sentido estratégico, né? Principalmente porque com essa conexão com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente até traz aqui para lembrar deles quais são, né? Ela permite um alinhamento, né? Esse também é um dos motivos dela chamar PR 2030, né? Porque ela está alinhada com a iniciativa da ONU, né? Para o desenvolvimento sustentável, que tem como objetivo até 2030 ter essas iniciativas aplicadas. A famosa agenda, né? A agenda, né? É, Agenda 2030, né? Então, esses 17 temas fazem parte dessa estruturação. E isso aqui, né, Chan, é uma importante conexão com o nosso tema de hoje, né? Por que a gente está falando dos ODS, né? Porque eles, de certa maneira, eles estão conectados com aqueles grandes cenários de incidentes que nós vimos ali atrás. sim, é claro que depende, né, claro, do setor ao qual a empresa Uhum, pertence, né? Então, por uhum, exemplo, eu sou uma água que é detentora de uma concessão, uhum, não é, outorgada uhum, para tratamento de água e esgoto. uhum, Meu amigo, o número 6 lá, para mim, é com certeza, fundamental. com certeza. Uhum, Eu sou uma empresa que fabrica automóveis, né, uhum, que tem um viés de, bom, uhum, uhum. agora estamos na transição energética. Então, o carro vai ser híbrido, vai ser a bateria, vai ser elétrico. Uhum, O número 7, né, começa a ser, né, eu sou uma empresa de geração e transmissão de energia, novamente o número com 7, certeza, né? com certeza. Então, dependendo do ramo em que a empresa faça parte, Uhum, os 17 vão estar, né, em relevância maior ou menor, uhum, né, em uhum. relação aos seus produtos e serviços Isso. percebidos pelas partes Então, interessadas. isso aí também mais um gatilho aqui para a gente poder falar, né, dessa, da escolha que eu preciso fazer pelos temas que são presentes na minha organização e que, portanto, eu preciso tratar desses temas com maior cuidado. São aquilo que a própria PR 2030 chama de materialidade. Né? Isso é uma recomendação que está na própria PR, é uma definição que nós trouxemos de lá, inclusive, né, que ela caracteriza a materialidade dentro desse contexto do ISD, né, como a pertinência de um tópico, né, ou seja, um tema pode ser pertinente para uma organização e não ser para outra, né, a proximidade com a matéria-prima necessária para operar é um tema específico, a existência de estruturas que causam riscos à comunidade é um outro tema específico, o ambiente em que você trata, de repente você tem muita relação com o órgão público, isso é um tema que tem uma materialidade específica para a tua organização, né? Mas aí, né, é o que trata de pertinência, né, determinada pela relevância do seu impacto econômico, ambiental, social, positivo ou negativo,
isso é interessante, né? Porque pode ser que temas positivos sejam parte da minha materialidade. A gente vem aí e tem, né, Xan, na PM Análise, clientes muito grandes que operam em comunidades muito pequenas. Uhum. Então, ali você tem com certeza impactos que são de mão dupla, né? Positivos e negativos, Perfeito. Uma né? dependência total, né? Aham. Eh, Da comunidade que se constrói ao redor da empresa. Não, isso inclusive pode ser uma questão positiva sobre o ponto de vista econômico, Uhum, né? uhum, Mas também pode ser um problema, né? A gente sabe de inúmeras localidades que cresceram tanto, era uma pracinha e uhum, virou uma uhum. cidade. Sim. Hoje tem cidades, como essa que ele está mencionando, não Uhum, vou dar nomes, né, uhum, obviamente, que o custo de vida lá é tão elevado ou igual ao de São Paulo. uhum. Você vai comprar um espetinho lá, e o espetinho lá custa R$ 25, o espetinho, É. tá? Então, quer dizer, isso aí inflacionou, né? Porque você tem gente que vem de fora que pode pagar por isso. Ou que ganha para poder pagar É, enquanto mora lá. Então, é sim, um problema. sim. Então, esse viés É, de impacto da organização e é, na organização é. também. E por outro lado, essa mesma característica, bom, um grande exemplo disso são as mineradoras, né? Que precisam ir onde está o minério, né? Assim, É por um dos questão, exemplos. é uma das coisas, né? Em que, por exemplo, o fato dessa localização das jazidas estarem, por exemplo, em comunidades pequenas, gera uma dificuldade de mão de obra, né? Mão de obra qualificada em quantidade adequada para determinadas funções. Então, isso também é uma materialidade, né? A escassez de mão de obra. E fazendo um link com o slide anterior, né? Se a Uhum, gente pensa, olha, eu não tenho mão de obra. Mas a empresa, a organização pode ajudar na estruturação de um Senai, na estruturação, uhum. né? Olha aqui, ó, 4. Então, mas isso é condição do Estado. Uhum, O Estado tem que prover isso. Meu uhum. amigo, se eu for esperar, como é que eu vou funcionar? E outra, né? A sua empresa precisa disso. Você precisa. Então, né, ainda que não seja por E olha que interessante, né? bondade. Aí você acaba, como empresário, se organizando com demais Uhum, empresas, com demais organizações, e todo mundo constitui isso. E no final, né, no Senai, né, estou uhum, dando um exemplo hipotético aqui, uhum, constituído acaba formando, né, uhum, mão de obra para ser utilizado, né, compartilhado. com Então, certeza. a empresa tem um impacto positivo, né, Uhum, no meio em que ela está inserida, né? com Então, certeza, em com que certeza. pese a gente entender que boa parte deveria ser, né, papel de, né? Aham. Então, Um exemplo disso que você está mencionando, a questão da dependência do Estado, né? Tem alguns outros tipos de indústria, como o agronegócio, que depende muito de água e depende de energia, né? E tem regiões do Brasil em que isso não, a energia, por exemplo, fornecida pelo sistema nacional não é suficiente. Você tem que ter outras formas. Então, o pessoal o que que faz? Cria estruturas para poder gerar a própria energia, né? Então, quer dizer, não é bom e ruim. Materialidades são temas relevantes que precisam ser endereçados pela organização para poder fazer com que ela tenha continuidade na sua operação, né, gerencie os seus impactos e saiba e tenha como responder a isso de uma maneira positiva para o negócio e para as partes interessadas. Bom, e aí, né, tornando a discussão um pouco mais prática, né, a respeito dessa questão da materialidade, tornando a materialidade algo material para nós aqui, a gente fez aqui, listamos aqui um exemplo, né, de definições que são feitas pelas empresas em cada um desses diversos temas, né? Então, exemplos típicos de materialidade relacionadas a meio ambiente, por exemplo. Biodiversidade, uso da terra, mudanças climáticas, aliás, é um tema bem é, recente e bastante quente, com perdão do trocadilho, para nós, para a maioria das empresas, né?
Bom, e aí tem vários, né? Descarte de embalagem, gestão de águas e efluentes, eficiência energética, resíduos. Pode haver outros que não estão mapeados aqui. Isso aqui é uma lista de exemplos, né? E só para ilustrar, a Uhum. eficiência pode ser entendida também como transição energética, né? É algo, é A algo. ser considerado, né? O pessoal hoje fala de descarbonização, E isso né? tem a ver É, também, né? então, quer dizer, tem várias questões que podem ser levantadas aí. Tem também em relação à dimensão social, né? Diversidade, equidade e inclusão, comunidades e investimentos sociais, saúde, bem-estar, segurança entra nessa dimensão social, direitos humanos, emprego, desenvolvimento, retenção, remuneração. Para cada tipo de negócio, um ou outro desses itens vão estar mais presentes e, portanto, vão ser responsabilizados, ou vão ser priorizados, né, pela organização. Ah, o governança a gente colocou ali separado, econômico, governança, mas na verdade governança tem esse viés meio de chapéu, né? Assim, ele cobre todos os outros porque tudo que é tratado nos demais temas é objeto da governança, né? Perfeito. E dimensão econômica a gente entende que é algo que também não pode ficar de fora, obviamente, né, de qualquer organização, porque a maneira como isso é gerenciado faz também muita diferença na continuidade do negócio. Bom, dentro dos aspectos de governança ali especificamente, acho que faz sentido a gente falar sobre gerenciamento de riscos, relacionamento com partes interessadas, principalmente, né, contratação de fornecedores, parceiros, diversos controles são empregados nesse momento, né? Governança, ética, compliance ou conformidade. Segurança da informação pode estar em governança, pode estar, quando, por exemplo, a gente fala de privacidade de dados, poderia estar no social. A gente vai trafegando aí esses diversos temas pelas diversas dimensões. A gente podia estar até dando um exemplo, né? Hum, Quando a gente fala em gestão de fornecedores e governança, né? é, Aquela questão de dependência econômica, né? de, Na medida que eu contrato uma empresa prestador de serviço, né, ou um fornecedor, né, ela apresenta um problema, né, com relação a Instituto Nacional de Seguridade Social, sim, seja lá, ou de fiscalização, né, que venha sim, a ocorrer. receita, A corda acaba, mas quem é o, mas eu vendo 100% dos meus produtos para a empresa tal. Ah, peraí. Então, quer dizer tem que uma, tem um viés de ser fomentado por é, alguém que estimula isso. sim, Então, sim, cara, isso tem que ser avaliado como um cenário de risco, né? uhum, Você, até quanto essa dependência é salutar ou não, né? uhum. E na medida que pode representar um risco dessa natureza, né? É. Quer dizer, o mesmo tema tem vários approaches aí, né? Vários pontos de vista diferentes, porque eu tenho tanto o impacto da dependência desse único fornecedor que pode me deixar na mão de uma hora para outra, né? Eu tenho a dependência dos funcionários que podem eventualmente, né, por atender 100% a um cliente só, pleitear Um um vínculo. vínculo, né? É, você tem essa corresponsabilidade que pode ter impacto financeiro e material, de fato, na organização. Tem a questão da reputação, e esse pessoal que faz parte desse fornecedor pode. É, E ter o viés positivo também, não é só negativo, né? Você lógico, listou uma série de sem eventos dúvida. Aham, negativos, mas ter o viés de desenvolvimento. claro, Ué, mas se eu não claro, proporcionar e não o claro, desenvolvesse, ele não poderia claro. A fornecer. solução não pode ser, então corta, né? Porque aí Então, você vai tem, tratar da unha encravada, então corta o pé fora. tem que contrabalançar, sem dúvida. Vamos lá. Bom, então quer dizer, aqui uma lista dos temas que tipicamente são levantados, né? Mas de que maneira, né, Chan, esses temas são escolhidos, né? De que maneira a empresa operacionaliza essa identificação da materialidade dela, né? Mais uma vez, isso aparece lá na PR 2030 como uma recomendação. A ideia é que você liste os temas e aí você aplique a esse tema, a essa lista de temas, um critério de priorização, né? E a sugestão dada aqui é que esse critério seja um cruzamento ou uma combinação, né? é,
do interesse que aquele tema específico possa ter para as partes interessadas externas, né? E o interesse que ele possa ter para a própria organização, em relação ao seu resultado, em relação aos seus acionistas, os seus principais shareholders aí, né? Proprietários e tal, contrabalanceado com a priorização que esse tema pode ter para partes interessadas, por exemplo, externas, como fornecedores, como comunidade, como órgãos públicos, Não governamentais. órgãos não governamentais, ou seja, né, aquela lista das partes interessadas que as organizações possuem Uhum. é, é a lista das partes que vão ajudar a construir essa materialidade, construir essa lista dos temas tratados como materialidade. Aliás, na prática é assim mesmo que acontece. Essa lista aqui, ela é uma documentação, uma informação de alto nível dentro da organização, normalmente tratado no âmbito de conselho, né, de C-level, daí para cima, em que os tomadores de decisão do negócio perguntam às partes interessadas quais são os temas que essas partes entendem como relevantes para essa organização em si. Então é uma pesquisa, Ok. né? E falando em pesquisa, na verdade é o seguinte, na verdade a empresa já está atuando em relação a esses temas, né? Isso é Em uma. maior ou menor grau, Uhum, obviamente. Quando a gente olha para esse gráfico, né, uhum, de prioridade, aquele que está em vermelho, alta prioridade para ambos, provavelmente numa organização estruturada, normal, ela já está, né, sob espera-se. gerenciamento da organização. Agora, Espera-se que sim. estamos falando aqui, em Aham. teoria, né, já deveria estar sob responsabilidade da diretoria executiva e Sim, toda a estrutura abaixo, sim. né, olhando para o gerenciamento, para os controles necessários, né? Uhum, E, obviamente, né, se a gente olhar para o laranja que está embaixo, né, do vermelho ali, uhum. alta prioridade para a organização, baixa prioridade para as partes interessadas. O que seria? Bom, é a questão do É, no money, no fun. no money, no fun. Não Sem existe dinheiro. empresa verde que opere no vermelho, né? Exatamente. Então, não tem jeito. E se a gente olhar para o laranja que está do lado do vermelho, né, Uhum, ele tem um outro viés, né? uhum. Bom, não é prioridade para a organização, né? Nos traz pouco impacto, mas as partes interessadas estão sinalizando como alta prioridade. Interessante que normalmente, né, Flávio, Hum, essas questões que estão nesse bloco laranja, nesse quadrante, né, que está uhum, ao lado do vermelho, isso normalmente a diretoria executiva não está cuidando, né? Quem vai estar cuidando são os órgãos diretivos, né, no caso, sim, conselho de administração ou sim, conselho consultivo, né? sim. E vai estar olhando que o radar deles vai estar ligado. Mas peraí, se tem essa prioridade para Será que? cuidar, será que isso não traria uma É, modificação na é. nossa forma de atuar? Porque essa que é a visão, né, Chan? Essa ideia de que a parte interessada, ela afeta a organização também. Então, eu vou pensar o seguinte, isso aqui, putz, é uma perspectiva que só a comunidade está interessada, isso não afeta a operação. Mas, pô, cara, né, a opinião da comunidade afeta sim o seu resultado, porque ela pode reclamar, ela pode bloquear as entradas da empresa, ela pode boicotar o consumo do seu produto, ela pode ir às redes sociais e fazer um estardalhaço. Então, esse equilíbrio mudou, né? Assim, uma empresa que olha apenas para os seus indicadores internos, ela está fadada né, a ter dificuldades no futuro, porque é muito mais provável hoje em dia com essa questão das comunicações, facilitação das comunicações, que eventuais problemas sejam revelados muito mais rápido, né, do que eram no passado. Então, de fato, isso é um equilíbrio que, claro, né, o que está no vermelho, o quadrante ali, nordeste do nosso gráfico, é obviamente aquilo que tem que ser tratado primeiro, mas os laranjas, né, esses outros dois quadrantes, com certeza eles também precisam entrar no radar de análise, inclusive de reposicionamento, né? Porque aí também vale, mais uma vez, né, tentando mostrar aqui a parte prática das coisas, né? Esse aqui que é um sistema teórico e conceitual, ele se transforma em prática quando as empresas criam a sua matriz de materialidade, que significa o quê? Listar os seus cenários, os seus temas de materialidade,
aplicar a esses temas essa avaliação de relevância interna e das partes interessadas, e ao plotar isso nessa matriz, eu identificar claramente quais temas para mim são prioritários, né? Então, essa matriz aqui, por exemplo, é um exemplo, é um recorte extraído de um relatório de sustentabilidade de uma grande empresa que publica os seus relatórios de sustentabilidade, e isso você vai encontrar com facilidade nas grandes empresas listadas em bolsa, as que fazem parte dos índices de sustentabilidade da bolsa, né? Elas publicam isso, então basta entrar lá e acessar. Não tem, procura lá provavelmente a seção de relações institucionais, em que você vai encontrar facilmente, e é muito interessante você ver, consultar esses diferentes relatórios e ver que tem diferentes modos de abordar isso, né? Então, pegando. Pode falar, chefe. Fica à Só vontade. queria voltar um pouco ao slide anterior, Claro. né? Porque nós deixamos de comentar sobre baixa prioridade para ambos, né? Ah, boa. É, fica, Justamente por isso dá a impressão que não, fica abandonado. Dá a impressão que não tem importância. Não é bem assim, né? De novo, né? Hum, Enquanto os olhos da organização, né, do modo estratégico operacional, estão olhando, né, para hum, para os laranjas que nós estamos olhando, uhum, na verdade, alguém, né, que tenha um preparo organizacional para inovação, hum, né, provavelmente vai estar olhando para o baixa prioridade, porque eu posso criar necessidades, eu posso criar uhum, demandas. uhum, Então, é óbvio que uma organização que tem esse viés de, puxa, aquilo lá, por enquanto, está baixo. uhum. Mas quem disse que não pode ser alto? Então, o verde também pode se tornar uma alta prioridade. É dinâmico, né? O verde pode se tornar de alta lucratividade Uhum, se eu tiver capacidade de inovação para sim, promover e identificar sim, para um tema específico que isso possa ser modificado. entendi. Tá Então, isso é certo, tá interessante. certo, tá Né? certo. E aí, fazendo essa navegação entre esses dois slides aqui, também lembro de uma questão importante que, é assim, né? Como nós dissemos, isso aqui é um documento do órgão diretivo normalmente. Então, é uma lista das prioridades de alto nível da organização. Mas, às vezes, essas questões aqui que são estratégicas podem se misturar ou podem coincidir com aspectos Perfeito. operacionais da organização, né? Então, um exemplo claro e óbvio até de questões que foram mencionadas ali naqueles desastres lá ambientais, né? Se você tem a gestão de uma barragem de rejeitos, isso é obviamente uma questão operacional, porque o controle operacional daquilo o controle daquilo é obviamente operacional. Tem alguém lá olhando a estabilidade do maciço, avaliando o nível, né, do reservatório, ou seja, tem gente que está em campo avaliando as condições de controle daquela barragem. No entanto, aquilo é um risco de impacto ao negócio como um todo. Então, é um exemplo de um cenário que estaria nas duas esferas, né? Nesses dois níveis, tanto no operacional quanto no estratégico. Um outro exemplo desse Hum, seria, por exemplo, eu sou mãe em uma empresa, uhum, uma refinaria, que uhum. usa um processo eletrolítico de alto consumo de energia elétrica. Certo, Né? certo, É um viés operacional, mas também estratégico, certo. do ponto de vista de onde vem essa energia, né? De qual Se fonte falta. é, Sim, né? sim, sim. O quanto que a minha energia usada na organização perturba a Uhum, rede, uhum, uhum, né? uhum. Então tem tudo isso a ser considerado. Não, sem dúvida, né? Então, veja que a materialidade ela aplica-se ao negócio, né? Aqui nós não vamos colocar aquela lista de aspectos ambientais, de perigos de saúde e segurança que a gente está acostumado a ver, mas em alguns casos pode haver uma coincidência, em alguns casos pode haver um upgrade a um Do tema operacional, algo que seja operacional e que ganhe relevância, até porque de repente há cenários que a gente não tinha enxergado antes e que passaram a mostrar que aquele tema tem materialidade para o negócio de fato e aquilo sobe de nível. Mas você veja que aqui nós estamos falando de uma grande empresa do ramo petroquímico aqui que tem 22 temas de materialidade. Ou seja, são poucos temas realmente relevantes para o negócio e que precisam ser tratados nesse nível. Esse é um ponto de partida para o que vem depois, né?
ajudam também a gente a identificar esses temas de materialidade, fazem parte desse arcabouço todo que fomenta e que gera informações que a empresa precisa gerenciar e precisa tratar, algumas iniciativas específicas de ISD que aparecem em mercados também específicos, né, Sean? Como a gente disse, não tem uma referência única de ISD, mas já tem alguns mercados de atuação que estão trabalhando nessa estruturação de normas específicas, né? Sim, a gente tem os dois primeiros ali, o IRMA, né? Uhum, E o TSM, que são da área de mineração, né? uhum, Um deles, o TSM, serve como um guidance, né? Uma orientação, né? Diretrizes, enquanto que o outro se propõe a ser um modelo de certificação, de reconhecimento formal, certo. né? Uhum, Ou seja, é um negócio diferente de ISO, né? Então, uma empresa certificada ISO 14001, né? uhum, Ela está certificada em gestão ambiental. uhum. Se eu for para um IRMA, ele é ESG, né? Então, ele Certo, é vai mais ter amplo do que apenas. Uhum, exatamente. Então, ele vai ter tópicos lá uhum, daqueles que foram listados, da questão de discriminação, de uhum, inclusão, uhum, entre outros que a gente uhum, ilustrou naquela matriz lá, né? uhum, uhum. Os outros exemplos, o SASMAC seria no ramo químico, que tem a equivalência internacional do Responsible Care, Uhum, né? De novo, eles sim. são antiquíssimos, A gente já né? trabalha com Da isso há década de 70, quantos anos? 80 já tinha, né? Aqui o SASMAC é da Biquim, né? Uhum. E que é válido até hoje, né? As empresas Sim, com certeza. transportadoras, né? Com certeza. De produto químico perigoso, se não tiver esse selo, né? Vai ficar só parado, né? Não A prosperando. gente pulou ali, mas é como o RTRS, né? O Roundtable Responsible Soil, que é para a indústria de. Esse é o agronegócio, né? E sem esse selo você não vende para a Europa, né? Determinado, a soja, no caso, né? Especificamente. E tem Exatamente. outros para outros produtos, né? Estamos citando Sim, sim. exemplos, né? Sim, sim. Mas vamos lá. Então quer dizer, é o mercado criando, né, mecanismos para garantir que as empresas que fazem parte dessa rede de fornecimento atendem a determinados padrões de sustentabilidade. E isso, obviamente, empresas que estejam à luz façam parte desses esquemas, que estejam nesses mercados especificamente, tem aqui uma fonte valiosa de informação para construir a sua materialidade, porque provavelmente muito do que está ali é a empresa que, por exemplo, utiliza cianeto no seu processo de produção. O tratamento desse produto é provavelmente um tema de materialidade, porque ele pode, por exemplo, né, implicar em licenciamento, Perfeito. implicar em grandes desastres, tanto sociais quanto ambientais, né? Segurança do trabalho. Então, quer dizer, tá tudo isso meio que conectado e faz parte do mesmo rol de preocupações, né? E seguindo nessa sequência, quer dizer, né, uma vez que eu determino essa materialidade, eu preciso tratar daqueles temas, né? E é tradicional também que o desdobramento desse tratamento se dê através da gestão de riscos, né? É justamente essa a conexão que esses dois grandes temas têm no aspecto, né, do ISD, ou seja, nessa temática, eu pensando também num modelo teórico e num modelo de uma indústria, de uma empresa que siga ali o seu processo de determinação de prioridades. Ela determina a materialidade e desdobra, Sem dúvida. né, esses temas em cenários de risco que vão ser tratados depois através das diversas É porque o referências aí. tema é muito amplo, né? Se a gente pegar direitos humanos, mas o que nos direitos Exato, humanos, né? exato. Em que Então, aspecto deve específico? ter alguma condição específica que eu tenho que estar atento, Uhum, uhum, porque a manifestação de um determinado risco, né, uhum, relacionado aos direitos humanos, uhum, vai trazer algum tipo, né, uhum. de impacto à minha organização. Então, esse cenário de risco precisa ser É. tratado, né? Então, quer dizer, direitos humanos eu posso ter um cenário de discriminação, um de assédio moral, né? Um Exato. que O que que está, né? eu torno isso mais prático Ou para o tratar, né? conjunto, né? Ou o Claro. conjunto, né? Que a Uhum, gente chama esse conjunto aqui. uhum, Ah, então eu tenho meu código de ética e uhum, conduta
eu faço uma pesquisa de clima organizacional, são os meus controles, né? É o meu Perfeito, tratamento perfeito. que faz com que isso seja minimizado. Eu tenho um canal de, né, Denúncia. denúncia, que é uma ouvidoria, né, Uhum, que pode estar aberto ao pessoal para poder uhum, fazer relatos, né? uhum, Então, a gente já está dando esse exemplo, né? Que já é praticado por muitas organizações, claro, porque acaba afetando, né? claro. Embora se tenha até certificações a respeito, né? Algumas das coisas não mencionamos, Uhum. mas tem até aquela continuar o melhor lugar para trabalhar, né? Ah, Great Né? Place. É, To work, né? GPT. Aham. Tem outras certificações Sim, similares, né? sim, sim. São Então, tentativas de reconhecimento disso. então, para um tema, né? Uhum, Pode ser um conjunto, né, de uhum, tópicos ou um item específico desdobrado que precisa uhum, ser tratado com uhum, esse devido uhum. cuidado aí. E aí, uma vez que esse desdobramento aconteça, só lembrando que também haverá cenários de risco que não vieram da materialidade, mas que vêm de riscos operacionais, né, de nível mais operacional e tático do que do estratégico, que talvez não tenham uma conexão direta, mas que precisam ser cumpridos da mesma maneira. Se a gente pensar a Hum, legislação como um todo, hum, né, a legislação está ali para ser cumprida, né? uhum, com certeza. Então, a questão de regulação, meu amigo, é direto. É, Tem que estar par e passo com a regulação. Né? talvez tenha lá uma materialidade que é cumprimento de legislação, né? Exatamente. Como um todo. Que depois aqui eu vou desdobrar em centenas, Ah, milhares. Né? para isso, eu tenho uma empresa contratada Uhum, que faz o meu gerenciamento de requisitos legais, uhum, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ocupacional, do meu ponto de vista tributário. Não um, né? Eu tenho empresas contratadas sim, que sim, me ajudam nessa gestão para eu estar em conformidade legal, sim, né? E sim. aí eu não corro esse risco, né? Aliás, isso aí é o que está na ISO 31000, né? A sequência, né? Essa sequência é um resumo bem resumido da estrutura de gestão de risco proposto lá para a ISO 31000, que começa na identificação, né, e vai até a realimentação, passando ali pela priorização, como a gente viu, né, colocado ali na etapa de avaliação do risco, né, que é justamente o cenário, né, o momento de gestão do risco em que a gente cria, né, esse aqui é um exemplo que não é obrigatório e, né, cada empresa pode ter o seu método para fazer, mas é um exemplo de priorização que considera dois eixos, né, o eixo da probabilidade e o eixo da severidade, do impacto daquele risco, né, daquele cenário de risco nas diversas partes interessadas que pode haver. Veja que aqui é um pouquinho diferente daquela matriz da materialidade. Os eixos lá eram outros, né? Ali a perspectiva era de quem poderia ser afetado ou beneficiado, né? Afetado positivo ou negativamente por aquele tema específico. Isso nessa matriz estaria talvez concentrado na severidade, né? Aqui a gente está preocupado, além da severidade, com a probabilidade daquele cenário ocorrer. Então isso vai fazer com que eu tenha um melhor, uma chance maior de acertar ao definir o tratamento, ao priorizar os cenários adequados e tudo mais, né? Aqui vale a pena, né, Flávio, Sim. a gente fazer um, um relacionamento dessa imagem Hum, com o slide anterior, que é o fluxo, né? hum, Então, se a gente olhar no fluxo, né, identificação, análise, avaliação, né? Então, essa etapa específica que a gente está isso. olhando, né? E como é que é o critério que eu utilizo para avaliar? Então, tá lá, severidade, probabilidade. Uhum, E quando eu, voltando ao fluxo, por favor, definir o tratamento, quais são os meus controles, como é que eu gerencio para que os uhum, cenários não se manifestem, uhum, né, e caso eles se manifestem, quais são as minhas medidas de mitigação sim. para reduzir as consequências, né? Uhum, Ok, então todos esses itens de tratamento atenuar a condição que você avaliou inicialmente, então isso denota uma necessidade que a matriz que o Flávio mostrou de avaliação de riscos, eu faço no momento como risco potencial, sim. risco inerente, risco bruto, ou seja, se eu não fizer nada
Uhum, Qual é o tamanho da encrenca e com que probabilidade essa encrenca pode se manifestar? uhum. Esse é o ponto que eu tenho que fazer esse julgamento, Pode estar lá num quadrante aqui de, né, né? frequente catastrófico, né? Não é Aham, para ficar assustado, né? é. Aí eu implemento os controles Ele cai lá por 12, 8, e o 24. tradicional, né? O trabalho do gestor de risco é transformar, é fazer essa matriz deslocar para cá, né? Esse aqui é o Exatamente. dentro de limites, dentro de critérios. Esse é o ideal dos mundos, né? Aquilo que tem uma encrenca, né, Aham, gigantesca ficar ao nível aham, aceitável que seria o verde lá. isso. Agora, tem um ponto importante, né, Flávio? Né, que já no risco potencial, né, quando um gestor, né, um líder Uhum, enxerga, puxa, no potencial, eu tenho os meus laranjinhas escuros aí, tenho os vermelhos, nossa, isso aí é um ponto de atenção, uhum, né? uhum, Ou seja, o gestor, o líder, já tem que estar atento. Isso vai demandar um esforço maior para eu controlar, para eu uhum. Eu gerenciar. posso até precisar de ajuda, né? Precisar Exatamente, de exatamente. investimento. Na medida, né, que eu consiga olhar, no risco residual, né, no risco corrente, isso está realmente na zona de aceitabilidade, isso quer dizer o seguinte, né, para o gestor e para o líder, se eu não mantiver o nível de orçamento para manter os recursos de controle e gerenciamento, eu Uhum, posso voltar à condição potencial, né? Ou aquilo que você comentou, né? Eu avaliei o residual, estava lá no vermelho, mas está no laranja ainda, não, uhum. não resolveu, não está muito redondo, não. Falta mais. Vou ter É. que botar um Uhum, dinheirinho, investir em CAPEX, né? aham, Para chegar lá. Então, sim. para o gestor é É, importante ele ter essa percepção. isso é legal, né, cara? Que a adoção desses mecanismos, embora não sejam obrigatórios, né? Esses são mecanismos que funcionam, que a gente já usou em muitos clientes e já é algo validado e testado, permite que você tome a decisão ou que você dê subsídio para a tomada de decisão de uma maneira Fundamental. fundamentada, né? Então aqui você vai fundamentar um investimento, né? Você vai dizer assim, olha, você vai investir R$ 100.000 nesse risco, mas ele vai cair de catastrófico para tolerável. Então, olha, vale a pena, né? Se você for até adiante, dá para brincar com as justificativas financeiras, né? Quanto é que eu economizo em danos, reparação de danos, em indenizações, em custos que às vezes até são imensuráveis, tanto a reputação quanto a saúde das pessoas e tal. Quanto é que eu economizo disso fazendo um investimento no início? Né? Então a ideia é lucidez para tomada de decisão, né? Essa a relação dos temas materialidade com gestão de risco tem o principal fundamento de fazer com que as decisões sejam tomadas de uma maneira mais pé no chão, adequada e lúcida, né? Bom, pessoal, era isso, né, que a gente gostaria de falar. Xan, fica à vontade aí de fazer considerações finais aí sobre esse tema. Eu só queria acrescentar que a gente falou muito no viés de riscos, né? Uhum, Mas se a gente pensar na materialidade como oportunidades também, e se é uma sim, oportunidade, a gente tem que manter essa oportunidade, né, como uma força, né, na verdade. sim. Ou E seja, aproveitar, né? as ameaças não podem se manifestar como fraquezas, Uhum, efetivamente, uhum, né? Porque aquilo que não é real, né, uhum. passa a ser. Então, o inverso para a oportunidade também. É só esse É o que eu verdade. quero chamar a atenção, né? O que é forte eu tenho que manter. Maravilha, maravilha. Bom, então é isso aí, pessoal. Fechando com, né, fechando a nossa conversa aqui, se a gente puder dar uma dica assim a respeito de gestão de risco, esse tema ele está em todos os níveis, em todas as organizações, né? Aprofundem no conhecimento sobre gestão de risco, que isso é uma ferramenta essencial para as organizações. Nosso contato está aqui, e-mail, se você escanear o QR Code, você vai ver nosso perfil no LinkedIn, entre em contato com a gente, vamos trocar uma ideia, estamos dispostos e abertos a isso. Muito obrigado, até a próxima, tchau.